Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. É um motivo de satisfação, de alegria, sempre podermos louvar esse Deus maravilhoso, que cuida de nós, que nos trata segundo a sua misericórdia, segundo o seu amor, como está escrito no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Amém? Quero agradecer à minha família, ao meu pai que hoje me acompanha presencialmente, minha família que agora está assistindo, que são o motivo de eu ter conhecido o Senhor, de eu ter sido instruído na palavra de Deus. Quero agradecer a cada momento compartilhado com vocês. Quero agradecer ao pastor Josué pela sublime oportunidade de poder ministrar neste púlpito, que é da responsabilidade dele. Que Deus possa abençoá-lo, que Deus possa fortificá-lo em todo o tempo. Eu posso dizer que em toda a minha vida, como servo de Deus, desde a minha infância, tive momentos muito sublimes, muito especiais na presença de Deus, mas neste lugar eu posso dizer que eu ouvi muito a voz de Deus aqui, e foi um momento aqui na minha vida que Deus me ajudou muito a crescer, a conhecer a sua palavra, e continuo aprendendo muito. Que Deus seja louvado através da sua vida, através desta igreja, dos seus obreiros, em nome de Jesus. E quero agradecer a cada irmão que hoje está presente, e aqueles que estão do outro lado da linha. Que Deus abençoe, que Deus o fortaleça, que Deus lhe dê graça neste momento difícil do nosso país. Quero convidar a todos a abrirem as suas Bíblias no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 33, versículo 18. Amém? Êxodo capítulo 33, versículo 18 ao versículo 23. Iremos tratar a mensagem no versículo 19. Vamos ler a palavra do Senhor. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porei sobre a penha, e acontecerá que, quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Amém? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, podeis assentar, aqueles que estão em pé. O texto dessa mensagem, o tema dessa mensagem que eu quero trazer nesta noite é conhecendo a glória de Deus. A glória que é muito mal interpretada nos círculos cristãos, é muito mal interpretada no mundo secular, que foi mal interpretada pelo povo de Israel e até mesmo mal interpretada pelo próprio Moisés durante muito tempo da sua vida. O livro do Êxodo, ele dá continuidade à história do povo de Israel e o início das revelações de Deus para o seu povo, no que diz respeito à lei, no que diz respeito à orientação do povo de Israel a caminho da terra prometida. Nós observamos que o livro do Êxodo, ele se mistura muito com a história proeminente do servo de Deus, Moisés. E nós observamos que entre o final do livro de Gênesis e o início do livro do Êxodo, nós vemos uma mudança súbita do status do povo de Israel. No final do livro do Gênesis, nós observamos que o povo de Israel está em um período de privilégio. José era o governador do Egito, o segundo depois de Faraó. Israel, no momento em que estava passando fome por toda a terra, é levado ao Egito para ter suprimento, para ter alimento. E ali o povo de Israel se estabelece na terra de Gósen. E eles são frutíferos ali, eles se multiplicam ali. Chegaram com apenas 70 almas e chegava já na casa dos milhões na época de Moisés. Um povo que prosperou no Egito. Mas logo no início do livro do Êxodo, nós observamos a mudança desse status. Israel não é mais aquele povo próspero, aquele povo forte, aquele povo livre, mas é um povo escravo. Alguns historiadores, eles chegam a mencionar a história dos Ixos,
que na época em que José esteve no Egito, o povo egípcio estava dominado pelos Hicsos, que eram povos estrangeiros que dominaram aquela região. Mas logo após de José, o rei que se levantou, que não conhecia a José, era justamente a família, a dinastia natal daquela terra. E justamente Israel, que era aliada dos estrangeiros, se torna um adversário dos novos líderes da nação egípcia. E logo após serem vistos como adversários, eles são escravizados. Cidades são construídas com o trabalho escravo dos israelitas, e eles passam a sofrer muitas angústias, muitas dores, muitos castigos por causa da rebelião, por causa da retaliação dos egípcios contra os israelitas. E nesse contexto de dor, nesse contexto em que os israelitas eram castigados para não ter filhos, e quanto mais eles eram castigados, mais tinham filhos, nós vemos a pessoa de Moisés. Moisés, ele nasce com a desvantagem em relação a quase todos os homens. Moisés, ele já nasce condenado à morte. Nós observamos que as pessoas, quando são condenadas à morte por crimes bárbaros, elas já são, fazem muita alarde na mídia, muitas retaliações na mídia. A mídia tenta bloquear essa atitude das penas de morte, e nós, como servos de Deus, temos a nossa posição acerca disso. Mas Moisés, ele nasce num momento tão crítico, que ele, como uma criança, como um recém-nascido, ele já nasce condenado à morte. O povo de Israel, embora estivesse buscando a Deus em meio àquele momento de angústia, o povo de Israel demonstra também ser um povo fraco do ponto de vista espiritual, um povo que não tinha orientação do ponto de vista espiritual. Isso porque eu fico me questionando qual era mais doloroso: ter uma pena de morte para uma criança, ou um pai presenciar essa pena de morte e não fazer nada. Muitos dos pais dos hebreus, eles permitiram a morte dos seus filhos, eles permitiram seus filhos morrerem afogados no rio Nilo. Era a situação do povo de Israel. Mas em meio ao caos, Deus, ele tem uma estratégia. Em meio ao caos, Deus, ele tem um plano para salvar o seu povo. E eu quero dizer nesta noite que em meio ao caos que nós estamos vivendo, Deus, ele tem um plano para socorrer o seu povo. Deus, ele tem uma estratégia para fortalecer o seu povo. Deus, ele tem uma pessoa, Deus, ele tem uma nação, ele tem um grupo, ele tem uma equipe para levantar, para fortalecer, para edificar nessa terra. E nós observamos ao longo da história de Moisés, que Moisés, milagrosamente, ele sobrevive no rio Nilo. Ele é levado à casa de Faraó, é criado como príncipe. E na idade de 40 anos, quando Moisés aparentemente era um jovem ainda, um homem de meia idade, um homem preparado, um homem que conhecia as artes da guerra, um homem que conhecia as línguas, um homem que conhecia de astronomia, que conhecia as técnicas dos egípcios, e um homem que fora criado como um hebreu, um homem que tinha uma cultura hebreia, um homem que tinha uma cultura voltada para o seu povo. Ele se vê na condição de defender um israelita, e na condição de defender o israelita, ele mata um egípcio. E para a surpresa dele, no outro dia, quando ele tenta apartar a briga entre dois israelitas, o seu próprio povo o rejeita e chega a declarar para ele: quem te constituiu príncipe e governador sobre nós? Moisés, na iminência de ser julgado, na iminência de ser morto, ele foge para as terras de Midian, e ele passa a trabalhar nas terras de Midian como um simples pastor de ovelhas. O jovem príncipe, o jovem que sonhava na libertação do seu povo, ele passa a ser um exilado, ele passa a estar ostracizado talvez, ele passa a ser um fugitivo. E nessa condição que Moisés se encontra de fugitivo, Moisés, ele passa a morar nos desertos e a pastorear ovelhas, uma função muito simples, uma função talvez aviltante para um príncipe egípcio. Mas foi no deserto que Moisés aprendeu a depender de Deus. Foi no deserto que Moisés aprendeu que a dependência dele vinha do alto, que a capacidade dele não era da técnica que ele aprendeu quando era jovem, no palácio, que a capacidade dele não era da força física que ele possuía, não era da sua eloquência, não era da sua capacidade de persuadir os outros. A capacidade dele iria vir de Deus. E naquele momento que ele está no deserto, ele passa a ter as suas primeiras experiências com Deus. Ele passa a conhecer um Deus que nunca se havia revelado como se havia revelado para Moisés. Moisés, no meio das suas caminhadas no deserto, ele observa uma sarça ardente, uma sarça que não se consumia, que queimava e não se consumia. E na sua curiosidade ele se aproxima da sarça, e Deus, ele faz um chamado para Moisés: Moisés, eu quero te chamar
para você ser o libertador do meu povo. E Deus ele se mostra para Moisés de uma forma profunda. Moisés pergunta o nome do Senhor e Deus ele responde: eu sou o que sou. Eu sou autoexistente. Não dependo de ninguém me definir. Não dependo do tempo. Sou atemporal. Não sou definido pelas pessoas. Eu sou o que sou. Quando Moisés ele fala para Deus: Deus, eu não sou ninguém. Deus, eu não posso. Deus, eu não consigo libertar o povo. Deus, tudo que eu aprendi eu já esqueci. São 40 anos sem estudar, sem ler, sem falar. Deus ele fala: Moisés, você não é nada, mas eu sou na sua vida. Moisés, eu sou o que sou. Moisés, não precisa você ser alguma coisa. Eu sou na sua vida. Eu sou o que sou. E nesses momentos que nós estamos talvez com medo dos problemas econômicos, estamos com medo dos problemas de saúde que assolam o mundo, o nosso país, Deus ele fala para nós: eu sou o que sou. Você não precisa depender de nada, você não precisa depender de ninguém. Eu sou o que sou. Eu sou o suficiente para você, eu sou o suficiente para a sua vida. E Deus ele mostra isso para Moisés: Moisés, vai, eu sou o que sou na sua vida. E Moisés ele, a partir daquele momento, Moisés ele começa a ver milagres, ele começa a ver sinais de Deus na sua vida. Ele começa a ver sinais sobrenaturais de Deus. Deus ele manda Moisés: pegue nesse cajado, ele vai se transformar em uma cobra. E o cajado se transforma em cobra. Agora pega de novo, e o cajado se transforma, aquele cajado que era cobra se transforma em cajado de novo. Moisés, coloca a tua mão no teu peito. A mão de Moisés está leprosa. Coloca de novo, Moisés. A mão de Moisés sai sã. E Deus ele começa a mostrar a Moisés: eu tenho o poder de transformar as coisas. Eu tenho o poder de dar a vida àquilo que não tem vida. Eu tenho o poder de trazer à existência aquilo que não existe. Eu tenho o poder de ferir e tenho o poder de curar. Eu quero que você entenda uma coisa, Moisés: eu sou o que sou. E naquele momento que Moisés ele se dirige ao povo de Israel, diante dos milagres de Deus, nós observamos que Israel tem uma resistência de receber Moisés. Faraó não quer aceitar Moisés, não quer aceitar a proposta de Moisés. Não iremos entrar em detalhes da libertação do povo de Israel, mas o interessante é que os milagres eles continuam. As 10 pragas para os egípcios, nós podemos dizer que para Israel não eram 10 pragas. As 10 pragas que castigaram o Egito, para Israel eram 10 milagres, porque cada praga foi a destruição de um deus egípcio. Cada praga serviu para mostrar a fraqueza dos egípcios. Quanto mais Faraó resistia contra Deus, quanto mais Faraó queria dizer que era capaz de resistir a Deus, que era capaz de escolher a libertação do povo, Deus ele mostrou para Faraó: não depende da sua vontade, não depende do seu querer. O povo vai ser liberto você querendo ou não. Não dependia de Faraó, dependia de Deus. E eu quero dizer para você que o milagre de Deus, a glória de Deus na minha vida, na sua vida, não depende do país, não depende da igreja que nós congregamos, não depende da família que nós viemos. O milagre de Deus em nossas vidas depende de Deus. Independente da vontade dos soberanos, independente da vontade dos homens, independente da crise, Deus, ele continua sendo Deus. E Moisés ele não parou nas 10 pragas. As manifestações de Deus na vida de Moisés não se limitaram às 10 pragas no Egito. Quando o povo de Israel sai do Egito, Deus ele realiza um dos maiores milagres, que as pessoas acreditam que se vissem, nunca se desviariam da presença de Deus. Deus ele abre o mar, e o povo de Israel passa a seco pelo meio do mar. Logo após a passagem pelo mar, nós observamos que o povo de Israel sente sede, e Deus ele torna as águas amargas da cidade de Mara, da região de Mara, em águas doces. Logo após, o povo de Israel sente fome, e Deus ele dá pão do céu, ele dá o maná. O povo de Israel não queria só comer pão, o povo de Israel era exigente. Eles queriam comer outras coisas, e Deus ele manda codornizes. O interessante da cultura judaica é que os judeus, eles tinham gado, eles tinham carneiros nos seus montes, juntamente com eles, os seus rebanhos estavam com eles. Mas aquele carneiro, aquele gado, não era para consumir. Aquele carneiro, aquele gado era o capital deles para a nova terra. Eles queriam carne, mas eles não comeram o gado que eles levaram. Eles não comeram o carneiro que eles estavam levando. Eles queriam carne de outro lugar. Eles não queriam comprometer o capital deles. E Deus ele dá carne para os hebreus. Tome, vocês querem carne? Tomem as carnes. E nós observamos que o povo de Israel, embora tantos milagres, tantos sinais de Deus, o povo de Israel não estava satisfeito com Deus. E logo após eles sentem sede de novo. E Deus ele tira a água da rocha. E é um milagre sucedendo o outro.
Deus ele faz brotar a água da rocha. Nós temos outro milagre, os israelitas vencem Amaleque. Nós temos um seguinte milagre, Deus ele manifesta a sua glória no Sinai. E a partir do Sinai nós observamos a manifestação da glória de Deus de uma forma mais clara. Durante a caminhada do deserto, o povo de Israel contemplou a glória de Deus como uma nuvem que lhes protegia do sol durante o dia e lhes aquecia durante a noite. Mas no Sinai, o povo de Israel viu a glória de Deus na forma de uma nuvem. E a glória de Deus na manifestação do Sinai, Deus ele manifesta de várias formas. A primeira forma da manifestação de Deus foi com uma nuvem, depois com o alarido da buzina, com os trovões, com relâmpagos e, consequentemente, Deus ele revela a sua palavra. A palavra de Deus foi revelada logo no capítulo 20. Mas o interessante é que Moisés ele sobe o monte Sinai, ele recebe a revelação de Deus, mas antes de que desse tempo do povo errar, Moisés ele desce, ele ensina a lei para o povo. E tratando da lição de hoje, da mensagem de hoje, sobre a glória de Deus, não existe glória sem instrução da palavra. As pessoas querem a glória de Deus, as pessoas querem a manifestação de Deus, as pessoas querem os dons de Deus, as pessoas querem ser profetas de Deus, mas não querem a instrução da palavra de Deus. Antes de qualquer coisa, nós observamos que Moisés ele desce do Sinai. Nós vamos ver isso no capítulo 19, no capítulo 24 também, que Moisés ele desce do Sinai, ele mostra a lei para o povo se compromete a cumprir, e Moisés volta para o monte, para receber as novas revelações de Deus. Toda a revelação moral, o decálogo de Deus já tinha sido dado ao povo, o povo já tinha conhecimento. Mas logo após a segunda subida de Moisés ele passa uma semana esperando Deus falar com ele. A nuvem estava sobre a montanha, e naquele momento que Moisés aguarda a revelação de Deus durante uma semana, logo após a segunda semana começam as revelações acerca do tabernáculo. E Moisés ele se demora no monte 40 dias e 40 noites. Moisés no topo do monte, Josué impedindo que qualquer pessoa entrasse, porque Deus havia avisado de que qualquer pessoa que tentasse subir no monte morreria. E durante os 40 dias e 40 noites que Moisés ele permanece recebendo a revelação de Deus, o povo de Israel se desespera. O povo de Israel contradiz a vontade de Deus. E nós vemos ali o exemplo do povo de Israel caindo no bezerro de ouro. O povo de Israel faz os bezerros de ouro e começa a adorar esses bezerros em contradição à vontade de Deus. Deus ele avisa a Moisés, para um pouco aí, Moisés. Moisés vai passar mais tempo, mais do que 40 dias, mais do que 40 noites naquele monte. Volta para a real. O povo pecou, o povo se distanciou de mim, e eu vou destruir o povo. E algumas pessoas olham aquela oração de Moisés logo após a ameaça de Deus, como se Moisés tivesse convencido a Deus de alguma coisa, que é um grande engano. Deus ele não se convence das nossas orações. Deus ele não muda por causa das nossas orações. As nossas orações mudam o nosso interior. As nossas orações elas mudam a nossa forma de pensar, de ver. As nossas orações elas mudam o nosso relacionamento com Deus, mas as nossas orações não são capazes de mudar o desígnio de Deus. E naquele momento que Moisés intercede a Deus, Deus não está mudando com Moisés, Moisés está mudando com a sua oração. O Moisés que antes talvez fosse um pouco indiferente, um pouco duro, ele aprende a amar o povo de Israel, ele aprende a entregar a sua vida por Israel, a ponto de ele falar com Deus: Deus, salva este povo da morte, e se possível, risca o meu nome do livro da vida. Moisés ele se entrega, ele se torna um líder de verdade. Enquanto no contexto do mundo, os líderes eles se assenhoreiam dos seus servidores, e eles querem ser servidos, querem terem uma vida de luxo, de oponência. Deus ele mostra que os líderes dele, eles são doadores, eles são altruístas, eles entregam as suas vidas pelos seus liderados. A oração de Moisés mudou Moisés. A sua oração vai mudar você, vai mudar a sua vida, vai mudar a sua casa, vai mudar a sua forma de pensar, de agir. A sua oração vai mudar a sua vida. E naquele momento que Moisés ele se aproxima de Deus, ele já tinha visto muitos milagres de Deus, ele já tinha visto muitas maravilhas de Deus, ele já conhecia as manifestações de Deus. Moisés ele roga a Deus, Deus age com misericórdia para com o povo de Israel. Mas a partir daquele momento Deus ele coloca condições. Moisés, eu não vou no meio do povo, meu anjo vai com vocês. Moisés ele retruca: não, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos deixe sair daqui.
Moisés ele mostra a sua preocupação, não apenas com os sinais de Deus, não apenas com os milagres de Deus. Ele mostra a sua preocupação com a presença de Deus. Se a presença de Deus não estiver conosco, nada tem significado. Se a presença do Senhor não está em nossas vidas, nada presta, nada adianta. Não adianta nós termos tudo se nós não temos a presença do Senhor. Não adianta nós ganharmos o mundo inteiro e nós perdermos a nossa alma. Não adianta nós termos os melhores empregos, as melhores empresas, os melhores títulos e termos a glória dos homens se nós não temos a presença do Senhor. Tudo perde o significado. E Moisés, ele já um homem velho, já não era mais um garoto, já não era um homem de meia idade, já não era uma pessoa mais como nós aqui, talvez a maioria de nós, já era um homem idoso de mais de 80 anos de idade. E ele fala com o Senhor: Senhor, eu já vi tudo nessa vida, mas não me deixe sem a tua presença. E infelizmente muitas vezes nós estamos mais preocupados com o glamour das grandes convenções, com o glamour dos grandes eventos, com o glamour das emissoras de televisão. Estamos preocupados com a presença de Deus. E Moisés ele deixa claro na presença do Senhor: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos tire daqui, não nos faça sair daqui. Deus ele fala com Moisés: não, a minha presença irá com você. E Moisés, naquele momento de desafio, num momento diferente da sua vida, num momento que ele precisava tomar uma decisão diferente, ele faz um pedido a Deus: Senhor, mostre-me a tua glória. Ele precisava de uma motivação. Moisés ele precisava de uma experiência nova com Deus. Ele precisava de algo para levantar o seu ministério. Ele não queria ser o mesmo Moisés. Deus, depois de tanta dificuldade, depois de tanta luta, Senhor, depois dessa apostasia, depois desse momento de tanto desvio espiritual, de tantas coisas ruins, Senhor, eu preciso de uma coisa nova. Senhor, eu preciso da tua glória. Mostre-me a tua glória. E o interessante, amados, é que Moisés ele já tinha visto muita coisa, mas aquilo para ele não era o suficiente. Ele sabia que a glória de Deus não se limitava ao mar sendo aberto. Ele sabia que a glória de Deus não se limitava às maravilhas feitas no Egito, não se limitava à cura, não se limitava ao maná, à água sair da rocha, não se limitava a uma vitória na batalha. E talvez todos os povos queriam isso, quisessem ter alimento abundante, quisessem ter vitória sobre os seus inimigos, quisessem ter milagres de Deus. E muitas pessoas lutam, procuram artes mágicas, procuram várias religiões para terem milagres, gastam todas as suas fortunas a fim de conhecerem profetas no mundo, viajam o mundo atrás de um profeta, gastam seus recursos atrás de um profeta. Moisés já tinha tudo aquilo, mas ele reconheceu que aquilo não era suficiente. Senhor, tudo isso aqui que eu vi não é o suficiente, eu quero mais, Senhor. Eu quero a tua glória. Infelizmente nós somos muito limitados, nós somos muito pouco ambiciosos. Deus ele nos promete um céu e nós pedimos a Ele as coisas da terra. Deus ele nos promete uma herança eterna e nós trocamos Deus por qualquer coisa que aparece no nosso caminho. As pessoas são capazes de trocar a Deus por causa dos seus prazeres egoístas, por causa das suas profissões esplêndidas. As pessoas têm a coragem de abandonar a Deus por causa de uma aventura sexual. As pessoas têm coragem de abandonar a Deus para melhorarem de emprego. As pessoas têm coragem de abandonar a Deus por causa de uma droga, por causa de uma bebida, por causa de uma festa. E nós lembramos o texto de Jeremias capítulo 2. O meu povo cometeu 2 grandes erros. A mim me deixaram a fonte de águas vivas e cavaram para si cisternas quebradas, cisternas rachadas, que não são capazes de reter água. As pessoas trocaram a fonte de águas vivas por uma cisterna de lama. E é isso que nós fazemos quando nós rejeitamos a Deus, quando nós trocamos a Deus pelos nossos prazeres, quando nós somos capazes de deixar de fazer a vontade de Deus para passarmos por uma aventura amorosa, desobediente perante Deus. Quando nós temos a coragem de negar o nome do Senhor, mentindo aos nossos amigos, aos nossos colegas de trabalho, para conseguirmos uma vantagem. Nós estamos trocando a fonte de águas vivas por uma cisterna de lodo, por uma cisterna de lama. E Deus nos pergunta: qual é a sua visão da glória? O que é que você espera da glória? A palavra glória é uma palavra muito utilizada pelas pessoas,
E os artistas, eles usam constantemente a palavra glória, os tempos de glória de um atleta, os tempos de glória de um artista. E a glória que os homens falam é a glória para si, a glória para os seus prazeres, a glória para o seu nome, a glória para a sua imagem. Mas o verdadeiro servo de Deus, ele não passa a ser tão pouco ambicioso. Ele olha na visão futura, ele olha para uma glória que não vai ser corrompida, ele olha para uma glória que não será vencida, uma glória que não se perderá, uma coroa que não se deteriorará, uma coroa que está garantida na presença do Senhor. Aqueles que verdadeiramente servem a Deus, eles não são abalados, porque o mundo anda em desordem. No Salmo 46 está escrito que nosso Deus, Ele ajudará a sua cidade a romper da manhã, que nosso Deus, Ele estará conosco. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus ajudará a romper da manhã. As nações se moveram, os reinos se esbraveceram, o Senhor levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Moisés, ele entendeu uma coisa crucial na vida de um servo de Deus: a glória de Deus é a presença do Senhor. A glória de Deus, ela basta para as nossas vidas. Se Deus está conosco, nós não precisamos de mais nada. Senhor, eu só te peço uma coisa: mostra-me a tua glória. Mas infelizmente nós temos trocado as bênçãos de Deus pelas migalhas. Nós temos trocado as bênçãos de Deus pelas coisas passageiras desse mundo. Nós temos trocado a provisão de Deus por poços de lama, por poços rachados que não são capazes de reter água. Isso me faz lembrar da mulher Ciro-fenícia, quando ela se aproxima de Jesus e ela pede de Jesus um milagre. Ela fala: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas da mesa. Sabe por que ela disse isso? Porque ela sabia que o milagre que a sua filha haveria de receber não era o melhor de Deus, eram apenas as migalhas. Senhor, o Senhor é tão poderoso, o Senhor é tão grande, o Senhor é tão milagroso, as tuas misericórdias são tão grandes, as tuas bondades são tão grandes, Senhor. Eu só estou pedindo as migalhas, essa cura é apenas migalha, é muito pouco, Senhor. E o Senhor elogia aquela mulher. Grande é a fé dessa mulher. Nem em Israel eu achei tanta fé. Ela reconheceu que aquilo que Deus tinha para oferecer para a filha dela era apenas uma migalha, era muito pouco. Nos faz lembrar também a história dos gadarenos. Deus, ele realiza um grande milagre em Gadara. Deus, ele liberta um homem que atormentava uma cidade. Aquele homem gadareno, ele atormentava a cidade, ele não dormia, ele quebrava as correntes, ele comia os ossos dos sepulcros. Ele era um homem atribulado, andava nu. Ele trazia pânico, ele trazia medo para aquelas pessoas. E nós observamos uma coisa ali em Gadara. Jesus, ele chega, ele muda a história daquele homem, ele muda a história daquela comunidade. O homem que andava descontrolado, o homem que andava fora de si, o homem que andava atribulado, ele passa a ser um homem sentado em perfeito juízo. Ele passa a ser um homem vestido, ele passa a ter um homem que tem família, um homem que tem uma história, um homem que tem uma vida. Mas, paralelamente àquele texto de Gadara, em que o gadareno é liberto, nós observamos que os porcos que haviam em Gadara, eles morrem, eles são precipitados no abismo, por ocasião da libertação daquele homem. Aquele homem é liberto, mas os porcos morrem. E o interessante é que os habitantes de Gadara, eles chamaram Jesus: Jesus, vem cá, sai das nossas terras. O Senhor trouxe problema para nós, os nossos porcos morreram. Aquela região era a região que, na verdade, os israelitas não comem porcos. Então aqueles porcos que eram produzidos na região de Gadara, no Decápolis, eram produzidos para os romanos que habitavam ali, os estrangeiros que moravam ali. E eles perdem a sua fonte de lucro, e eles chamam Jesus e tiram Jesus de Gadara por causa dos porcos. Eu quero chamar a atenção para você uma coisa: a sociedade tem expulsado Jesus de suas terras, as pessoas têm expulsado Jesus de suas casas, porque têm preferido os porcos. As pessoas têm preferido os porcos do que Jesus.
Os cidadãos de Gadara, eles expulsaram Jesus por causa dos porcos, os porcos que eles davam lucro. E muitas pessoas têm expulsado Jesus por causa dos porcos, por causa da sua vida imunda, por causa da sua vida de pecado, de mentiras, de prostituição, de adultério. E as pessoas têm expulsado Jesus de suas vidas porque querem ter os porcos nas suas vidas, porque aqueles porcos parecem que lhes trazem benefício. Mas Jesus, ele está mostrando para você, para mim: eu tenho o melhor para te oferecer, eu tenho a minha glória para te oferecer. Não vale a pena trocar o Senhor Jesus por causa dos porcos. Não vale a pena trocar o Senhor Jesus, a fonte de águas vivas, por uma cisterna de lodo. Deus, ele tem o melhor para nós. Deus, ele tem o melhor para o seu povo. Deus, ele tem a resposta que a sociedade precisa. E nós observamos como o texto de C.S. Lewis fala que nós somos muito pouco ambiciosos. Somos capazes de desejar tão coisas pequenas, quando Deus nos oferece o céu, quando Deus nos oferece a eternidade, quando Deus nos oferece uma herança que não se corrompe, que não se deteriora, que não se acaba. E nós limitamos as bênçãos de Deus por causa da nossa visão. Isso me faz recordar uma crônica, na verdade uma ilustração de uma mãe que era uma artista plástica. Ela fazia muitos desenhos, é uma história ilustrativa. E ela é jogada numa masmorra com o seu filho pequeno. E na masmorra, aquela mulher, ela não consegue ver mais as planícies, os montes, os mares. Ela está numa masmorra. E na masmorra ela tem apenas um pequeno feixe de luz, no qual ela consegue ver quando é dia e quando é noite. E a sua criança, ela foi para aquela masmorra ainda recém-nascida, não teve a oportunidade de conhecer o mundo. Mas aquela mulher, ela conseguiu levar papel e lápis para a masmorra. E ela começa a desenhar o mundo para o seu filho. Desenhar, fazer as curvas das praias, fazer as curvas das montanhas, das árvores, das cachoeiras. Começa a mostrar para o seu filho como é o mundo, como há de ser o mundo, que ele irá conhecer ainda. E o menino, ele tenta aprender como é que é esse mundo que o Senhor está me mostrando, e começa a aprender com a mãe através das linhas do papel. Ele não consegue ver na visão tridimensional, ele não consegue ver o mundo, mas ele consegue ver os desenhos de sua mãe. Mas chega um momento que aquela criança, ela se depara com uma angústia naquele momento. Qual angústia? De não reconhecer como será o mundo. Mãe, eu quero te saber de uma coisa: o mundo não tem essas curvas, o mundo não tem essas linhas. A mãe: não, filho, o mundo é melhor. Ele: mãe, estou frustrado. Por quê? Porque o mundo não tem linhas de lápis lá em cima. Aquela criança só conseguia enxergar as curvas do lápis. Aquela criança só conseguia enxergar os desenhos. E ele se frustra com o mundo, porque o mundo não tem desenho de lápis. Quer dizer, mãe, que eu vou olhar as montanhas e não tem curvas de lápis nas montanhas? Não, filho, não tem curva de lápis na montanha. E nos mares, mãe, não tem curvas de lápis, não tem curvas de dos lápis dos mares, filho. E a criança se frustra. Sabe com que parece essa história? Comigo e com você. Quando nós nos deparamos com a possibilidade de que o céu não vai ter nada disso que a gente está vivendo aqui. É tudo melhor, mas nós queremos conhecer o céu apenas com as coisas que nós temos aqui na terra. Queremos reproduzir no céu as coisas que nós temos aqui na terra. E muitas vezes queremos fazer dessa terra o nosso céu, e oramos para que Jesus demore de voltar. Queremos aproveitar mais um pouco da terra, quando em Colossenses a palavra de Deus fala: pensar nas coisas que estão de cima. Deus, ele tem algo melhor para o seu povo. Deus, ele tem a sua glória para mostrar para o seu povo. E continuando a revelação de Deus para Moisés, quando ele solicita a glória de Deus, ele faz uma promessa. Mas logo após a promessa, ele explica por quê. Moisés: não há homem que veja a minha face e sobreviva. Não há homem que seja capaz de entender a minha glória, de ver a minha glória. Eu estou puxando você. Se eu tivesse a oportunidade de puxar você para a minha glória, ia puxar você para um lugar que você não é capaz de entender, você não é capaz de ver. Como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O homem carnal, ele não entende as coisas do Espírito, e nós que somos espirituais também não vamos compreender as coisas do céu nessa natureza que nós nos encontramos. E Deus, ele promete 3 coisas a revelar para Moisés. A primeira coisa que Deus revela a Moisés: Moisés, eu não posso mostrar a minha face para você, mas eu posso te mostrar 3 coisas. A primeira coisa que eu quero te revelar: irei fazer passar sobre você a minha bondade.
Irei passar sobre você a minha bondade por diante de ti. Proclamarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadeci. Deus, ele limita a revelação da sua glória para Moisés através de 3 formas. A primeira forma: passarei a minha bondade perante você. O passar da bondade de Deus nos faz ter uma reflexão de como a humanidade tem visto o Senhor Jesus. Muitos críticos da religião têm associado à igreja a culpa pelas grandes guerras, e em momentos de apostasia da humanidade as pessoas têm culpado a Deus pelos maremotos, pelos terremotos, pelas grandes catástrofes. As pessoas têm associado a Deus a culpa do homem ter dado errado, da sociedade ter dado errado. E se Deus fosse bom, onde está esse Deus? Porque se Deus permite que as coisas más aconteçam? Tem pessoas que se afastam da Bíblia, que se afastam da igreja, porque acreditam que Deus deveria fazer alguma coisa, que acreditam que Deus deveria intermediar, que Deus deveria socorrer as pessoas. E nós nos esquecemos que a bondade de Deus, ela não é manifesta pelo nosso conceito de bem e de mal. A bondade de Deus é repleta da misericórdia de Deus, do plano salvífico de Deus. E nós vamos observar na palavra de Deus que desde a queda do homem, a humanidade nunca esteve normal, a sociedade nunca esteve bem, a sociedade está caminhando, na verdade, para a destruição. E Deus, ele caminha a favor da sociedade para trazer a redenção. Logo após o pecado do homem, nós observamos que Deus, ele vai à procura de Adão e Eva. Adão e Eva se escondem de Deus e Deus vai à procura de Adão e Eva. Deus se relacionando novamente com o homem. A missão não era do homem de buscar a Deus. A missão não é minha nem sua de buscar as almas perdidas. A missão é de Deus. Nós somos privilegiados de fazer parte dessa missão. E nós observamos que Deus, ele vai ao encontro do homem. Logo em Gênesis capítulo 6 e em Gênesis capítulo 11, nós observamos o homem fazendo grandes feitos, os homens trazendo problemas e Deus colocando freio na história do homem. Em primeiro lugar, Deus, ele coloca o dilúvio. Logo após, Deus, ele confunde as línguas. Para quê? Para frear a maldade dos homens, para frear a malignidade dos homens. Deus interagindo com a sua humanidade, com a sua criação. No capítulo 12 de Gênesis, nós vemos Deus fazendo nova reviravolta na história da humanidade. Deus, ele elege Abraão para ser o pai das nações. Deus, ele dá um concerto para Abraão. Deus, ele dá uma aliança para Abraão e faz uma promessa para Abraão: através de ti serão benditas todas as famílias da terra. A bondade de Deus, ela se manifesta através do plano salvífico de Deus. Deus, ele escolhe um povo. A história de Israel, a história de um povo que foi perseguido, que foi massacrado, que já tentaram matar, fazendo um grande genocídio com Israel e nunca conseguiram. Não é a história de um povo que escolheu Deus, é a história de um Deus que escolheu um povo. E eu quero dizer para você nessa noite a mesma coisa. A sua história não é a história de uma pessoa que escolheu a Deus. A sua história é a história do Deus Todo-Poderoso que escolheu a sua vida, que veio resgatar a sua vida, que veio salvar a sua vida. E nós observamos a bondade de Deus, trazendo vida, trazendo salvação à humanidade, trazendo o seu próprio Filho Jesus para morrer por nós. Um determinado folheto antigo de evangelismo, lá da Inglaterra, dizia que a humanidade fez um grande conselho para julgar a Deus pelos crimes que ocorreram no mundo, e colocaram Deus no tribunal para ser julgado. Mas quando foi dada a sentença acerca de Deus, a humanidade descobriu uma coisa. N.T. Wright, que fala isso no livro Mal é a Justiça de Deus, desse folheto inglês, e ele fala que a sociedade, embora tentasse julgar a Deus, tiveram a conclusão: Deus já havia pagado o preço. Deus já havia pagado todo o preço. Se nós fôssemos capazes de culparmos a Deus por alguma coisa, Deus já havia pagado o preço por nós, quando Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, o justo pelos injustos. Deus, ele não precisava passar por isso, mas ele passou como prova da sua bondade, como prova do seu amor, da sua misericórdia para conosco. Farei passar sobre ti a minha bondade. E, infelizmente, nós confundimos a bondade de Deus e achamos que Deus, ele precisaria remediar. Não, tudo que deu errado no mundo não é prova de que Deus errou, é prova de que o pecado do homem não valeu a pena. Se toda a nossa ação no mundo desse certo, se o homem depois de pecar tivesse dado certo, tivesse tudo dado certo, a promessa de Deus seria mentirosa. O homem só estaria em paz se ele estivesse em paz com Deus. Se o homem pudesse, logo após o pecado, comer
da árvore da vida seria a pior das condenações do homem. Por quê? Porque o homem viveria eternamente no pecado. O inferno do homem seria na terra. Os homens seriam capazes de matarem uns aos outros, mas não poderia morrer, então seria muito pior. Os homens viveriam em constante guerra, em constante luta, porque um mundo sem Deus é um inferno, na verdade. Não precisa a pessoa estar no lago de fogo, basta Deus não estar presente. A vida do homem se torna uma tribulação. A segunda manifestação de Deus para Moisés: farei passar o meu nome sobre ti. Esse segundo tópico ele é muito extenso, eu não posso continuar a falar todo sobre os nomes de Deus, as revelações de Deus no Antigo Testamento, mas desde o capítulo 1 de Gênesis nós observamos que os nomes de Deus, eles obedecem uma revelação progressiva. Segundo o Dr. Champlin, ele fala que os nomes na cultura hebraica, eles representavam características das pessoas, representavam a honestidade, a bondade, a justiça, ou as condições do nascimento dessas pessoas, representava o caráter dessas pessoas. E de semelhante modo, nós observamos que o nome de Deus também revela os atributos da revelação de Deus. À medida que Deus ele se relaciona com o homem, os nomes de Deus eles são manifestos. E nós observamos no capítulo 1 de Gênesis, Deus ele se manifestando quando Elohim. No capítulo 4 nós observamos Deus, o nome Senhor, sendo usado na adoração pública. Antes de Enos, segundo alguns intérpretes bíblicos, as pessoas adoravam a Deus em silêncio. Após Enos, as pessoas começam a utilizar o nome Senhor, no sentido de que as pessoas passam a adorar a Deus usando um verbo. Nós observamos logo após em Gênesis 14 que Deus era considerado Elion. Por quê? Porque Ele é o Altíssimo. Em meio à cultura de Melquisedeque e de Abraão havia muitos deuses, eram politeístas, eram povos que haviam muita idolatria. Deus, ele aparece na narrativa de Melquisedeque e de Abraão como Deus Altíssimo, como Deus que é acima de todos os outros deuses. Em Gênesis 16, 13 nós observamos o Deus que vê. Logo após Deus ele dar o socorro a Agar. Agar pensava que estava abandonada e que estava sozinha, mas Deus ele manifesta que Ele é o Deus que vê, o Deus que não nos abandona, o Deus que nos conhece. Embora algumas pessoas possam pensar que Deus está impassível ao nosso sofrimento, que Deus não está nem aí para o nosso sofrimento, isso é mentira. Deus ele já proveu um livramento para o seu povo. Deus ele está conosco, Deus ele é o Deus que vê. Em 17 versículo 1, Deus ele aparece como El Shaddai, o Todo-Poderoso, o nome revelado aos patriarcas. Em Gênesis 18, 3, nós vemos o nome Adonai, Abraão se referindo a Deus. Em 21, 33, Deus é eterno. O nome Olã, eterno, significa o ponto de desaparecimento, o ponto em que não poderia mais ser investigado. Deus ele é o eterno. A gente pode até retroagir, tentar conhecer a história da humanidade, mas nunca iremos conhecer Deus totalmente. Deus ele é eterno. Nós vemos em 33, 20, Gênesis, Deus, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que cuidou de Israel, cuidou de Jacó. Jacó ele muda o seu nome e ele coloca o Deus de Israel. Em 49, 24, o poderoso de Jacó. Em Êxodo 3, 14, nós vemos a maior revelação de Deus, o eu sou o que sou. Ele se revela a Moisés, aquele que pode fazer todas as coisas, aquele que não é limitado pelo tempo, não é limitado pela vontade dos homens, que não é definido pelos homens, aquele que é autoexistente. E a segunda revelação de Deus, da glória de Deus, é o seu nome. Em 2 Crônicas capítulo 7 está escrito: porque o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, e buscar a minha face. Buscar a face de Deus, segundo está escrito ali no original, é buscar conhecer a revelação de Deus. E Deus ele se revela através dos seus nomes, através das suas múltiplas formas de se revelar para o homem, de trazer socorro para o homem, de trazer solução ao homem. E uma das últimas revelações de Deus antes dessa revelação de Êxodo capítulo 33 é Êxodo capítulo 15 versículo 26, o Deus que sara. O povo de Israel murmura contra Deus, e Deus ele traz água para o povo e manifesta para o povo o Deus que te sara, o Deus que nos cura, o Deus que é capaz de trazer solução, o Deus que é capaz de trazer paz a uma sociedade aflita. A terceira manifestação de Deus para Moisés: primeira manifestação, a bondade; a segunda manifestação, o nome do Senhor; e a terceira manifestação de Deus: terei misericórdia de quem tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Deus ele é soberano. Falamos no tópico 1 de que Deus ele não precisa provar nada para ninguém. As pessoas têm uma visão de que Deus ele precisava correr os 4 cantos da terra para trazer solução aos homens, mas se Deus fizesse isso, ele não seria Deus.
Se Deus ele tentasse se amoldar às nossas vontades, se Deus ele tentasse socorrer todas as nossas ansiedades, ele não seria Deus. O fato de Deus permitir que muitas coisas aconteçam, isso mostra que ele é Deus, que ele não está sujeito às nossas vontades, às nossas interpretações, aos nossos planos. Deus ele tem um plano, e o plano dele é soberano. Em meio ao mundo de caos, Deus ele reina. Em meio às pessoas estarem em desordem, Deus ele tem a solução. Deus ele é soberano. E a palavra de Deus deixa bem claro isso, quando na forma de tratar o povo de Israel, Deus ele mostra para Israel que eu não dependo de vocês, vocês dependem de mim. Isso me faz lembrar do santuário em Siló. O santuário em Siló era o santuário que Deus escolhera para revelar a sua glória para o povo de Israel. Estava ali o tabernáculo, mas o santuário de Siló é profanado pela família de Eli. A família de Eli profana o santuário de Siló, e Deus ele escolhe um novo lugar para a sua adoração. E Deus havia preparado Jerusalém. Siló foi abandonada. Deus preparou um novo lugar para o seu povo adorar o seu nome. E eu quero dizer para você nessa noite, que se nós não valorizamos a glória de Deus, que se nós não valorizamos a presença do Senhor, Deus irá preparar outro lugar para o seu nome ser invocado, para o seu nome ser glorificado. Nós observamos isso no termos também de Jerusalém. Siló foi rejeitada, Deus elege Jerusalém para a sua glória, mas a própria Jerusalém também se torna apóstata, se torna desobediente à vontade de Deus. E nós vemos na visão de Ezequiel, capítulo 9, capítulo 11, a glória de Deus gradativamente saindo de Israel. A glória estava no templo, passa para as portas do templo, passa para as portas da cidade, passa para os montes e depois vai para o Oriente. Por volta do capítulo 44 nós observamos o retorno da glória, quando Ezequiel ele olha da porta do Oriente e vê a glória voltando. Mas uma coisa importante salientar: a glória foi embora de Israel, a glória foi embora de Jerusalém. Quando Jesus Cristo ele ora no Monte das Oliveiras, Jesus ele está anunciando essa profecia de Ezequiel. A glória não está no templo, a glória já está no monte, e a glória vai sair daqui. Por causa das rebeliões, por causa da desobediência, Deus ele não está sujeito à nossa vontade. Deus ele é soberano. E as pessoas não têm entendido isso, e pensam que são capazes de negociar com Deus, pensam que são capazes de colocar Deus na parede, pensam que as suas campanhas de oração, que as suas campanhas de jejum irão mudar Deus. Não irão mudar. Deus ele não se muda, ele não se corrompe. Deus ele não está disposto a negociar conosco. Deus ele é soberano. E nós observamos uma atitude diferente de Davi e de Saul. Quando Saul ele é rejeitado por Deus, ele faz de tudo, ele persegue, ele mata inclusive sacerdotes. Ele matou 80 sacerdotes na cidade de Nob, para permanecer no cargo. Ele fazia questão. Mas quando Davi ele se vê na condição de ser retaliado, de ser agredido, no capítulo 15, versículo 26, Davi ele fala: não, nós vamos lutar, mas eu estou na presença de Deus, e Ele vai fazer o que Ele quiser de mim. Se é a vontade de Deus, Ele vai me restaurar. Se não é a vontade de Deus, Ele vai me colocar para fora. Mas seja feita a vontade de Deus. Davi ele estava focado em uma coisa: a glória de Deus. E nós estamos perdendo espaço no mundo, estamos perdendo espaço perante Deus, quando nós fazemos da guerra de Deus a nossa guerra. Quando nós queremos elevar o nosso nome, quando nós queremos elevar as nossas conquistas mais do que a vontade de Deus. Quando nós confundimos a missão de Deus com as nossas missões. A missão de Deus é de Deus. Nós somos apenas obreiros da sua vontade. Somos apenas servos que fazem o seu chamado, que atendem o seu chamado. Mas infelizmente, muitas pessoas têm colocado no Evangelho a sua bandeira, têm feito dos púlpitos lugares para se promoverem. E não é isso que Deus quer. Haverei de agir com misericórdia quando eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Deus ele é soberano. Deus ele mostrou para Moisés que todas as rebeliões de Israel foram julgadas de imediato. Deus ele mostrou para Moisés: Moisés, a vontade não é sua, a vontade é minha. Moisés, quando eu quiser destruir, eu vou destruir. Quando eu quiser salvar, eu vou salvar. Apenas esteja na minha vontade, apenas procure a minha glória. E Deus ele tem convocado um povo, Ele tem convocado uma igreja para fazer a sua vontade, para conhecer a sua glória. Não a glória que o mundo oferece, a glória que na verdade está mais próxima do inferno do que de Deus.
Porque a nossa fama, na verdade, não vem de Deus. Na verdade, a fama, quem tem que ser famoso é o Senhor. Quem tem que receber a glória é o Senhor. Quem tem que receber o nome é o Senhor. E as pessoas têm confundido a vontade de Deus com a sua vontade. Em Hebreus capítulo 11, versículo 14 a 16, fala sobre os heróis da fé, que todos estes morreram na fé sem terem alcançado a promessa, mas eles estavam buscando uma pátria melhor, a celeste. Por isso Deus não se envergonha de lhe chamar o seu Deus, porque já lhes preparou uma morada. Nós estamos procurando a morada, nós estamos procurando a glória verdadeira, e essa glória não virá dos homens, essa glória não virá da estabilidade do nosso país ou do mundo, essa glória vem de Deus, não vem dos aplausos, vem do nosso relacionamento com Deus Todo-Poderoso. E Deus, Ele tem convocado pessoas para se colocarem na fenda da rocha, para verem a glória de Deus, para verem Deus passar pelas costas, para verem os sinais de Deus, para ver as manifestações de Deus, mas sobretudo para terem intimidade com Deus. E assim agradeço a oportunidade, que Deus fale mais aos vossos corações em nome de Jesus.